O grande problema com o qual somos confrontados nessa exposição de Jung é o aspecto duplo do arquétipo infantil, justamente porque significa a renovação da vida, da espontaneidade, e novas possibilidades aparecem subitamente e que mudam a situação inteira para melhor. Assim também, o Deus criança tem um aspecto negativo e destrutivo, onde Jung refere-se a aparições do menino radiante, e diz que isso tem a ver com o Deus criança pagão que foi condenado a aparecer somente em forma negativa. O Deus criança negativo nos leva a águas mais profundas, mas pode-se dizer com segurança que toda vez que esse tema aparece, somos quase sempre confrontados com os problemas que passarei a expor. Quando o tema da criança aparece, ele representa um pouco de espontaneidade, e o grande problema, em cada caso um problema ético, individual, é decidir se se trata de uma sombra infantil que deve ser suprimida e reprimida ou de algo criativo que caminha em direção a uma possibilidade de vida futura. A criança está sempre à frente e por trás de nós. Atrás de nós é a sombra infantil que deixamos para trás e a infantilidade que deve ser sacrificada, aquilo que sempre puxa para trás, levando à imaturidade, dependência, preguiça, falta de seriedade, fuga da responsabilidade e da vida. Por outro lado, se a criança que vem em nossa frente significa renovação, a possibilidade da juventude eterna, da espontaneidade e de novas possibilidades, então a vida corre em direção ao futuro criativo. O grande problema sempre é conseguir distinguir, em cada situação, se existe naquele caso um impulso infantil que nos faz regredir ou um impulso que parece infantil para a própria consciência da pessoa, mas que, realmente, deve ser aceito e vivido porque leva ao crescimento. Às vezes, a resposta para esse dilema é bastante óbvia, pois o contexto dos sonhos pode mostrar muito claramente o que significa. Vamos dizer que o tipo puer aeternos de homem sonha com um menino pequeno. Então, ele pode deduzir pela história do sonho se a aparição da criança tem efeito fatal e, nesse caso, podemos tratar como se a sombra infantil estivesse ainda puxando para trás. Se a mesma figura aparece de modo positivo, contudo, aí você pode dizer que o que parece às vezes muito tolo e infantil deve ser aceito por encerrar em si uma possibilidade de vida. Se fosse sempre assim, então a análise desse tipo de problema seria muito simples. Infelizmente, como todos os problemas do inconsciente, o lado destrutivo e o construtivo, a regressão e o avanço estão intimamente interligados e completamente emaranhados. É por isso que quando tais figuras aparecem, é muito difícil decidir entre elas e, às vezes, é praticamente impossível. Isso parece-me ser uma parte da situação fatal com a qual nos confrontamos nesse livro e no problema de Saint-Exupéry. Não se consegue, pelo menos eu não consigo, decidir se tratamos da figura do Pequeno Príncipe como sombra infantil destrutiva, cuja aparição é fatal e anuncia a morte de Saint-Exupéry, ou se a tratamos como uma chama divina de seu gênio criativo.